amigos, tudo bem? Vai de cafezinho hoje aí? Hoje eu gostaria de conversar com você de uma maneira um pouco mais assim, à vontade, né? Sem ser assim, sem muita ansiedade, né? Bem, eu tenho feito várias histórias aí para vocês aí ao longo da semana aí, para quem me acompanha nas redes sociais, no Instagram. Eu tenho usado o Instagram R Curquineva, tá? R de Rodrigo e Curquineva é o sobrenome. Quem se interessar, pega meu sobrenome aí, não vou dar dica não. Mas aí tem outro Instagram que eu uso menos, que é o do Curque74, igual desse canal aqui do YouTube. Bem, e lá eu coloco assim as dificuldades que eu tenho enfrentado, algumas coisas assim sobre gráfica. É, é por isso que eu quero fazer esse vídeo à vontade, porque eu quero equacionar algumas coisas com vocês para poder melhorar nos vídeos posteriores. Eu tive muitas dúvidas de o que eu faria da minha vida, né? Eu tenho até dúvidas até hoje relativas ao meu futuro, mas eu fiz diversos cursos. É, Eu sou filho de um cara que era excepcionalmente inteligente e da área de economia brilhante. E ele me forçava muito na educação quando eu era criança, apesar da minha dificuldade, em matemática. E eu não tenho esse raciocínio lógico da matemática. Mas ele, pela bronca, pelos castigos, eu acabei me ingressando em matemática na PUC Campinas. Não, não foi na Unicamp não, foi na PUC Campinas em matemática, licenciatura. Mas, como tem uma dificuldade extrema com raciocínio abstrato, nesse sentido, raciocínio lógico, raciocínio abstrato não, porque eu faço as minhas pinturas, raciocínio lógico. E eu não me formei em matemática e levei muitas DP. Mas cheguei nas escolinhas, eu cheguei nas escolas públicas, dar aula como eventual. E a arte veio através de uma pequena revolta que eu tive, mesmo no período que meu pai faleceu. Eu acho que as coisas se coincidem um pouco tal. Eu queria que meu pai tivesse visto essa minha transformação em artista, mas ele não enxergou, ele não chegou a ver. Mas, enfim, amor, eu amava meu pai, agora eu tenho que amar a mim mesmo, né? Que tem que se amar a si mesmo antes de amar o próximo, na é verdade? E aí eu me ingressei nesse campo da arte visuais aí. Eu estou fazendo assim, TR, eu quero me especializar, eu fiz técnico têxtil, tem faculdade da área têxtil, não necessariamente na área de moda, porque para moda, mas na área têxtil, com fios, com lã, tecelagem que eu gosto, o ramo que eu gosto é tecelagem, mas eu posso me aperfeiçoar profissionalmente. Eu fiz alguns vídeos lá no interior de São Paulo, né? Bem para dentro, assim, perto de Leme. Não posso falar o lugar onde eu estava, vou aprender com isso aí. Estava pensando em aprender as regiões geográficas de cada lugar e falar geograficamente, posições e tal. Porque é difícil não falar onde você estava, né? Mas, e aí o que eu tenho para falar para vocês é que eu estou lendo muito, então tem livros, histórias, então você aprende sobre o Nassau, que foi governador lá em Recife, Olinda, antigamente, sobre o Porto, que trabalhava com ele, que eles eram artistas, mas retratistas. E por sinal, se quiserem procurar por Porto, Nassau, pintura de Porto, paisagem e tal, naturalista, vocês vão enxergar coisas maravilhosas ali, que foram os holandeses, né? Depois teve a revolta ali dos portugueses e expulsaram os holandeses. Isso é história, né, meu? Você gosta de história? Eu também gosto. Mas, e aí, só que eu leio devagar. Eu vou lendo dia a dia, diariamente e tal, não tem muito. Mas os estilos que eu hago, que é o rococó, que é o barroco, que é o maneirismo, que é o pós-renascimento, a influência, os fortes que os holandeses fizeram
no Nordeste para poder fortalecer a segurança. Eu acho legal essas coisas, assim, antigamente, né, porque não tinha muita estrutura, muito conhecimento, e eles se viravam de acerto as casas com estrutura de taipa, de pilão, que era mas tinha que ter janelas amplas, as igrejas eram imponentes, eram altas. O mal é que nessa época tinha muita escravidão, né? Que isso aí, ainda bem que veio a lei áurea, aboliu a escravidão. E são coisas assim que me interessam muito nesse campo de estudo da arte. Eu vou terminando por aqui, desejando paz para vocês e que a gente possa fazer essa ponte cada vez mais forte e fortalecida, com uma boa estrutura, tá bom? Beijos!